Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidade. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. E o seu joinha no final do vídeo, assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos com os colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje, eu pretendo falar sobre como você, pesquisador iniciante ou profissional, pode ler artigos científicos com maior proficiência. Bom, nós sabemos que a leitura é uma parte cognitiva muito importante para quem trabalha na área das ciências humanas. A bem da verdade, todas as áreas do conhecimento envolvem a publicidade de textos acadêmicos, ou seja, você precisa transmitir os resultados da sua investigação científica. E a escrita e a leitura são técnicas importantíssimas de cognição relacionadas à própria, ao próprio aperfeiçoamento, ou seja, você precisa sempre, constantemente, ler nas entrelinhas, buscar sentido nas palavras, buscar averiguar os resultados, buscar verificar quem são os autores do próprio texto, se esse texto dialoga com algumas referências. Bom, enfim, inúmeras técnicas que aqui num vídeo curto como esse eu pretendo trazer para vocês. Bom, a primeira delas é que quando você vai ler um artigo científico, você busca averiguar a filiação do autor, ou seja, se o autor ele é um acadêmico renomado, qual é a titulação desse autor, se a produção científica dele é condizente com a temática do artigo, busca averiguar a plataforma LaTeX desse autor, busca averiguar quais são os artigos que ele já publicou, os congressos que ele já fez, se ele já fez congressos nacionais, internacionais, regionais, se o artigo ele publica em coautoria, se ele tem artigos científicos publicados em revistas renomadas, capítulos de livros. Isso é muito importante. Ou seja, busque averiguar também pelo Google Acadêmico, por meio do Google Acadêmico, você saberá um pouco mais sobre a filiação desse autor. Se ele é professor universitário, se ele é professor da educação básica, enfim, inúmeras características são relevantes para que você possa saber aí qual é a filiação desse mesmo autor. Outro aspecto interessante durante a leitura do artigo científico é a parte estrutural do texto. Ou seja, será que o arranjo desses parágrafos, das frases, estão articulados, né? Se o autor se preocupou aí em relacionar essas camadas intertextuais, essas camadas textuais dentro do próprio artigo científico, né? Se ele elaborou uma boa introdução, se ele dialogou aí com os autores, né, com a fortuna crítica. Pretendo falar um pouco isso daqui a pouquinho, mas como esse artigo está estruturado, né? Será que é uma estrutura aí, esse arranjo de parágrafos estão bem articulados, funcionam como vasos comunicantes, né? Existe uma concatenação das ideias, uma racionalidade dentro desses parágrafos, né? A escrita do próprio texto, são frases longas subordinadas por vírgulas, são frases aí mais enxutas e coordenadas. Busque averiguar essa questão estrutural. Isso é muito importante, se o texto está bem dividido, se o texto comunica bem, né, os resultados, enfim. Essa comunicação científica, ela dá visibilidade ao que o autor pretende fazer. Outra questão importante é a parte gramatical, que também está dentro da estrutura, né? Mas verifique aí se o autor não comete erro de concordância verbal, nominal, se o texto aí carece de uma releitura, ou ao mesmo tempo existem parágrafos confusos, né? Porque nós sabemos que até textos acadêmicos são publicados, muitas das vezes, com erros gramaticais. Então, busque ler nas entrelinhas, busca extrair o sentido dessas palavras, dessas frases que estão ali adicionadas no corpo do artigo. Outra sugestão interessante, como eu tinha mencionado um pouquinho agora antes, é a questão do diálogo com os autores. Quais são os autores que esse mesmo autor dialoga, né? Se ele estabelece aí um conflito de ideia entre esses autores, se ele traz aí discussões interessantes, se ele desdobra, né, as citações diretas que são trazidas no corpo do texto, né?
se ele também explica com as suas palavras, se ele não faz aí um apanhado, o texto fica parecendo aí também igual um apanhado de retalhos, né? Ou seja, de vários outros textos de outros autores, e a voz do próprio autor sequer aparece. Então, o autor precisa também se pronunciar. Outra questão importante, outra sugestão é a parte polêmica e a parte original do trabalho. Será que o artigo ele traz uma originalidade? Ele não somente compila algumas ideias, não é? Mas ele tem uma voz autoral, o autor se comunica com propriedade, o tema do artigo é um tema relevante, né? Por exemplo, eu que sou da área das letras, né? Se o autor do artigo comunica algo sobre Machado de Assis, nós sabemos que Machado de Assis é um autor muito estudado na academia. Logicamente, você precisa saber se ele traz algo de originalidade, né? Se ele cita as autoridades, John Gladstone, Hélio Seixas Guimarães, né? Se ele cita Raimundo Fauro, se ele cita Eugênio Gomes, se ele cita os teóricos clássicos, os de vanguarda, né? Então, quer dizer, se ele trabalha com um tema já batido, pelo menos que ele traga alguma coisa inédita dentro do corpo do trabalho, dentro do próprio texto, né? O título também do trabalho. Será que o título do próprio artigo ele traz aí um sentido global, né? Um apanhado global do próprio texto, né? Se ele é um título criativo, se ele é um título mais pragmático, mais objetivo, né? Se ele é um título mais sucinto ou ele é um título mais subordinado aí por vírgula, existe um período composto, existe um título, existe um subtítulo, quer dizer, traga também, faça essa leitura do próprio título quando você estiver lendo o artigo. Outra sugestão interessante é que você leia o resumo e veja se o resumo traz as comunicações aí básicas, né? Ou seja, traz a mensagem básica, o próprio resumo, ou seja, se ele traz a parte metodológica, se ele diz o que ele pretende ali, fazer esse recorte das etapas metodológicas, né, de forma mais sumária, os autores que ele vai dialogar, as contribuições científicas também estão ali dentro do resumo, né? O que ele pretende fazer ao escrever esse trabalho, o que ele pretende comunicar também está dentro do resumo. Outra sugestão interessante é que você também verifique os resultados científicos do trabalho. Se o trabalho traz um avanço dentro do conhecimento, se provoca alguma discussão, se existe um limite dentro dessa discussão, se ao mesmo tempo se o autor reconhece o limite, qual é a pergunta aberta que ele deixa no final do texto para que outros pesquisadores possam resolver, se ele preenche algumas lacunas dentro do próprio texto, né? Quer dizer, se ele faz esse apanhado dos resultados ao longo do próprio texto, né, se ele recapitula aquilo que ele trabalhou, os argumentos centrais e secundários, e lá no final ele faz esse arremate, trazendo à baila essa discussão e, ao mesmo tempo, traga esses resultados de forma clara, objetiva e as próprias frases, quando você lê, se essas frases também trazem um sentido, né? Então, busca averiguar essas referências do texto. Outra sugestão interessante, as referências que são trabalhadas estão lá no final do trabalho, né? Se ele não acrescenta outra referência, se são referências confiáveis ou não. Aí entra numa outra discussão, né? Que é a questão das referências confiáveis ou não confiáveis. Mas se essas referências foram trabalhadas no corpo do texto, elas estão lá no final do corpo do trabalho. Então, a leitura praticamente é um conjunto de etapas. São etapas cognitivas que você, ao longo dessa imersão, né, dessas anotações que você também faz no próprio texto, se você imprime o trabalho, se fica mais fácil de você tecer alguns comentários, circular palavras, colocar pontos de interrogação em alguns períodos, né, compostos simples, né, parágrafos, enfim, aquilo que ficou um pouco mais obscuro para você. Então, eu recomendo que você faça até a leitura de forma impressa, né? Você lê no material impresso, que aí com uma caneta você vai circulando e buscando o sentido das palavras que estão no texto. Isso até mesmo é uma dica interessante para quem escreve textos, né? Que na última etapa busque ler o texto na forma impressa. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre como ler artigos científicos de forma proficiente. Eu sei que o assunto é inesgotável por natureza, mas se você
tem algumas outras técnicas de leitura favoráveis aqui à nossa interlocução, escreva aqui nos comentários. Sua participação é muito importante para que o canal Humanitas possa também dialogar e crescer. Um abraço e até o próximo vídeo.